Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula online, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Bem, esse é nosso novo modo, né, de aula online. Espero que você goste, fiz com muito carinho. Escolhemos esse método para tentar favorecer a todos, né? Principalmente vocês que precisam do conteúdo, precisam do conhecimento. Então, para que a gente não atrase, dê continuidade no curso, nós optamos dessa forma. Mas eu acredito que vai ser muito simples e que você vai conseguir compreender. Caso você não consiga compreender algo que está sendo ministrado aqui, quero que você saiba que você pode tirar dúvidas tanto no ambiente lá virtual, que nós vamos estar utilizando, que é o Google Sala de Aula, quanto pode estar me mandando as suas dúvidas aqui pelo WhatsApp no PV, tá? Espero que você consiga compreender realmente essa aula e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Então, assim, esse novo modelo de aula nós dividimos em dois momentos. O primeiro momento vai ser a aula online, né? Que esse vídeo aula que você vai estar assistindo. E no segundo momento você vai fazer a leitura da apostila e fazer o exercício, que ambos já estão disponíveis lá na plataforma do Google Sala de Aula. Então, assim, eu aconselho a você a seguir o seu cronograma, até para manter uma rotina, como, por exemplo, seu horário, sua turma é às 13 horas, então é importante que você faça a aula e faça a leitura da apostila e as atividades no horário, para que você tenha o seu foco, a sua rotina, né? Mas caso não seja possível, eu compreendo por diversas situações, essa questão do exercício a gente tem até uma semana para resolver. Então você tem até sábado que vem para fazer o exercício lá na plataforma online e enviar para mim avaliar, tá ok? Então nós vamos começar, né? Nós vamos começar a terceira aula do módulo 4, nosso módulo de Anatomia e Fisiologia Humana. Então, a aula passada foi a aula 2, nós falamos de alguns sistemas. Essa aula aqui, nós vamos estar falando do sistema digestório, sistema urinário e sistema genital, masculino e feminino. Vamos começar pelo sistema digestório. As principais funções do sistema digestório é degradação dos alimentos em moléculas menores, mastigação, que é o ato de mastigar, insalivação, que é o ato de misturar o alimento à saliva que está sendo produzida, gustação, que é o ato de reconhecer os gostos, né? Se o gosto é salgado, se é azedo, se é doce. Deglutição, que é o ato de engolir o alimento. Digestão é um conjunto, né, de transformação de moléculas menores e moléculas que possam ser de menor tamanho e absorvíveis. Formação do bolo alimentar, alimento que mastigado juntamente com a saliva. O bolo alimentar é aquele alimento que já foi mastigado, já foi ensalivado, e aí ele começa a ser encaminhado para os órgãos do trato digestório que a gente vai ver. Ele é chamado de bolo alimentar. Nutrição, que é a absorção dos nutrientes, ou seja, a retirada do alimento, é exatamente o que tem valor nutricional para o nosso corpo, assim como a água. Formação do bolo fecal, que já é só as fezes, já são só os produtos que devem ser rejeitados no nosso corpo. E defecação, que é o ato de evacuar as fezes. Então, aqui, de modo geral, a gente tem as funções do sistema digestório, que é basicamente a alimentação, a digestão, a assimilação, que é o momento que você vai obter todos os nutrientes, fazer reabsorção de água, e a defecação, que é a liberação do bolo fecal, né? Então, aqui nessa figura, a gente tem os constituintes do sistema digestivo. O sistema digestivo ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, tá aqui. Aqui, em preto, tá os constituintes, a boca, faringe, esôfago aqui, ó, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o reto.
E aqui em vermelho a gente tem as estruturas acessórias, que fazem parte do sistema digestivo, mas a principal função delas é auxiliar, né, no processo, no trabalho do sistema digestivo. Como aqui o fígado e a vesícula biliar, o pâncreas e as glândulas salivares, tá? Então, esses daqui são os constituintes do sistema digestivo ou digestório. Então, nós vamos começar a falar um por um. Vamos começar a falar pela boca. A boca é também chamada de cavidade oral. Os principais eventos que ocorrem na boca é degradação do alimento, né? Mastigação, insalivação, que é misturar com a saliva o alimento, e deglutição, que é o ato de engolir, que a gente já falou ainda há pouco. Então, a boca ela é dividida em duas regiões, a cavidade própria e o vestíbulo da boca. A cavidade própria é esse espaço aqui, ó, entre os dentes, tá vendo? Os arcos dentais. Essa estrutura é chamada de arco dental. Então, o espaço do dente para dentro aqui é chamado de cavidade própria. O espaço que fica do dente para cá para fora, assim, no lábio, tá vendo aqui, ó? Esse espaço entre a gengiva e o lábio, que é a bochecha, na verdade, é chamado de vestíbulo, tá certo? Dentro da cavidade própria, que é a região do dente lá para dentro, entrando, né? A gente tem a língua e o próprio dente, né? Os dentes, a função deles principais são perfurar, cortar e triturar o alimento, que é justamente para facilitar, né, o processo de deglutição e depois a absorção, né, a digestão. Aqui a gente também tem a língua. A língua, ela tem uma função de gustação, que é feita através das papilas gustativas. Nós temos essas estruturas na língua, que são estruturas sensoriais, são chamadas de papilas gustativas. Então, quando você come um alimento doce, você consegue perceber aqui na ponta da língua que aquele alimento é doce. Se for azedo, a região que percebe é aqui, ó, na lateral. O salgado é bem na pontinha e o amargo é lá atrás. Então, depois, se você quiser, você pode testar um alimento e você vai ver qual é a região de maior percepção da sua língua, que você vai ver que é em relação ao sabor. Então, a língua, ela também tem uma função de fonação, então ela auxilia a gente a falar, assim como a deglutir, porque conforme você for mastigando, a língua vai empurrando para trás o alimento, né, para ele começar a entrar nos outros órgãos do trato digestório. Auxilia na mastigação e na mistura. Ela que auxilia também na insalivação, conforme as glândulas forem liberando saliva lá, ela vai auxiliando na insalivação. As glândulas que liberam a saliva são chamadas de glândulas salivares. Então, por exemplo, aqui a gente tem a parótida, tem aqui essa glândula grande. A gente tem essa glândula submandibular, aqui perto da mandíbula. E essa glândula sublingual, abaixo da língua. Então, aqui, a principal função é a secreção salivar. A saliva, ela é um líquido muito importante, porque ela que vai fazer a digestão inicial, principalmente dos carboidratos, né? E de alguns lipídios. Mais ainda porque ela vai fazer a lubrificação do alimento. No momento que é formado o bolo alimentar, para que a gente consiga deglutir, né, engolir com mais facilidade, esse bolo tem que estar lubrificado. Então, essa também é a função da saliva. Essas são as fases da deglutição, né? A gente tem aqui a língua, aqui essa região do palato mole, que o pessoal chama de céu da boca, né? O nosso céu da boca. E aqui a gente tem o bolo alimentar. Então, aqui a gente tem a fase oral, tá? Nessa fase oral, aqui a gente tem o bloqueio da nasofaringe, né? Para não passar alimento para a traqueia. Então, aqui a gente tem a epiglote fechando para que o alimento seja posteriormente direcionado, né, para outra fase, né, do trato digestório. Então, a gente tem o bloqueio da nasofaringe pelo palato mole, aqui, ó, que é o nosso céu da boca.
Aí aqui a gente tem a fase faríngea, que é o bloqueio da laringe pela epiglote, tá vendo aqui? Aqui ela está bloqueando para que esse alimento seja encaminhado para o trato digestório. Se não for epiglote, esse alimento vai acabar caindo no trato respiratório, que é realmente um problema para a gente, né? E aí a gente tem a fase esofágica, onde o alimento ele começa a ser impulsionado para o esôfago. E aí a gente tem a passagem da língua até o esôfago, tá? A gente tem a faringe, né, que é justamente onde está aqui a epiglote, controlando a passagem, né, do que vai para o digestório e do que vai respiratório. É por isso que a gente diz que ela é comum aos sistemas digestório e respiratório, porque ela que controla por onde passa o alimento e por onde vai passar o ar, ok? Então, a nasofaringe, ela é a parte superior que se comunica com a cavidade nasal. A orofaringe, que é a nossa parte, digamos assim, mais essencial, que se comunica com a cavidade bucal, tá vendo aqui? E a gente tem uma parte da laringofaringe também, só que controlada pela epiglote aqui, certo? Perceba que nós estamos acompanhando o bolo alimentar, certo? Ele foi mastigado lá na boca, triturado, ensalivado na língua, passou pela faringe e agora a gente está chegando no esôfago. O esôfago é um tubo, né? Um tubo bem grande aqui, ó. Ele vai daqui até aqui o estômago, tá? Então, ele liga a faringe até o estômago. Tem 3 porções dele: a porção cervical, a porção torácica e a porção abdominal. Então, aqui uma característica muito importante do esôfago é que a gente começa a observar peristaltismo, a formação dos movimentos peristálticos, né? E é através desses movimentos que a gente tem a condução do alimento, do bolo alimentar ao longo do esôfago, tá? Ele também tem muco, que é para auxiliar na questão da lubrificação. Então, o peristaltismo ele começa basicamente no esôfago. No esôfago, a gente começa a ter essas contrações involuntárias. O peristaltismo ele é coordenado pelo sistema autônomo. Então, quando a gente começa o processo de mastigação e de insalivação, o sistema nervoso autônomo ele começa a induzir o peristaltismo, que é para justamente conduzir os alimentos até chegar ao estômago, intestino e até a formação do bolo fecal. Então, a gente começa a ter movimentação desses órgãos aí. O peristaltismo é isso daqui, é a contração e relaxamento. Então, o músculo vai contraindo e outro relaxando, contraindo e relaxando, e ele vai pulsando para que ocorra a movimentação do bolo alimentar ao longo desses órgãos, certo? Então, serve para impulsionar o alimento. Saindo do esôfago, bem aqui, ó, estamos chegando no estômago, essa parte inicial do estômago. Então, o estômago ele se comunica com o esôfago através dessa região aqui que é chamada de cárdia, certo? E ele se comunica com o intestino delgado através dessa outra região que é chamada de piloro. Aqui a gente tem um processo bem importante, né, que é a produção e secreção do suco gástrico, tá? Que é justamente para iniciar a digestão do alimento. Então, aqui a mistura entre o suco gástrico e esse bolo alimentar que já está vindo lá de cima é chamada de quimo, porque ali adquire uma forma líquida. Esse nosso estômago, boa parte dele é preenchido pelo suco gástrico, né, que é líquido. O suco gástrico ele é formado aqui pelo ácido clorídrico, que é também chamado de ácido gástrico, pelo muco, que reveste a parede do estômago, e pelas enzimas digestivas. A gente tem também no suco gástrico uma grande quantidade de água, tá? Mas sempre o mais referido no suco gástrico é a questão do ácido clorídrico, porque ele que vai fazer com que o pH seja reduzido, ou seja, ele acidifica esse suco. Isso vai fazer com que se facilite a digestão proteica e a absorção, né, de minerais, principalmente o ferro.
O muco, né, ele lubrifica o conteúdo gástrico e protege a mucosa. Então, a principal função dele é proteger a mucosa, para justamente proteger contra o efeito do ácido gástrico, que é uma substância, né, de caráter ácido e que pode vir a causar dano se estiver em contato direto com a mucosa gástrica. Essa é a função do muco, proteger contra o contato direto. A gente tem também enzimas digestivas, que tem a função de auxiliar na digestão de certas substâncias, como aqui a pepsina, que auxilia na digestão de proteínas, lipase gástrica para lipídios, e amilase, que é para auxiliar na digestão de carboidratos. Então, saindo do estômago, a gente tem o intestino delgado, né? O intestino delgado é responsável pela maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. Realiza a digestão dos alimentos. Então, no intestino delgado, a gente tem uma combinação de substâncias, de sucos, por exemplo. A gente já não tem só um. O ambiente do intestino delgado ele é diferente do ambiente do estômago. Perceba que eu falei para vocês que o estômago, o ambiente é ácido. No intestino delgado, o ambiente já é diferente. Então, o primeiro líquido, digamos assim, ou suco importante para o intestino delgado é o suco pancreático. Esse suco é produzido pelo pâncreas, né? E ele atua na digestão e hidrólise de proteínas. O que é hidrólise? Quebra, tá? É você transformar uma molécula maior em uma molécula menor. Então, ele quebra as proteínas, quebra os carboidratos e lipídios para facilitar a absorção dos nutrientes que estão ali, né, dentro das proteínas e dos carboidratos. Uma outra função importante do suco pancreático é que ele neutraliza a acidez do quimo para poder entrar no duodeno. Então, o que é neutralizar? É transformar. Lembra que eu falei para vocês que no estômago o ambiente é ácido e é o suco pancreático que neutraliza, ou seja, diminui a acidez que está vindo lá do estômago e faz com que ele fique menos ácido, né? Ou seja, neutro, para que ele consiga entrar no duodeno sem causar nenhum problema. Outra importante composição dos líquidos no intestino delgado é a bile. A bile é produzida pelo fígado, tá? A bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Então, a bile ela tem uma importante função de auxiliar na separação das gorduras. Ela funciona como um detergente. Então, ali a função dela é principalmente fazer a detergência, né, separação da gordura, certo? E aí a gente tem o suco entérico, que é produzido pela própria mucosa intestinal, né? Onde que essas enzimas presentes nesse suco, elas atuam transformando também algumas proteínas e carboidratos que estejam chegando por ali. Então, na divisão do intestino delgado, a gente tem aqui o duodeno, jejunum e íleo. O duodeno é o início do intestino delgado, o jejunum é a parte média e o íleo é a parte final. Então, aqui a gente tem, ó, essa parte toda enroladinha aqui, que é o intestino delgado, tá? Então, a gente tem o duodeno, o jejunum e o íleo, que é a parte final, tá? É o íleo que vai se conectar já com o intestino grosso. No duodeno, lembra que no estômago a gente tinha o quimo. Aqui no duodeno, no intestino delgado, a gente tem uma outra chamada quilo. Já é uma mistura de caráter diferente, até porque não é mais caráter ácido, como eu falei para vocês. Então, aqui a mistura se denomina quilo. A digestão, ela continua, né, no jejum e no íleo. Por quê? Porque aqui a gente tem ainda muita absorção de nutrientes. A gente tem reabsorção, pouca reabsorção de água, mas a gente tem mais absorção de nutrientes aqui, de forma mais efetiva. Essa figura aqui ela é muito legal porque ela mostra os vasos que eles são... o intestino delgado ele é irrigado, ou seja, ele é revestido por esses pequenos capilares, ó, vasos sanguíneos, que é para a gente conseguir retirar os nutrientes daqui e passar para a corrente sanguínea para que o nosso corpo
consiga usar, né? Outra estrutura importante é o pâncreas. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, só que não é isso, né? A gente vai ver logo mais o que ele também faz. Ele é responsável pela produção de hormônios também. Então, assim, ele é um órgão alongado, como vocês podem ver aqui. Essa é a porção da cabeça que fica conectada ao intestino delgado. E essa é a porção da cauda que fica assim mais próximo do baço. E aqui a gente tem o corpo. Então, o pâncreas ele é considerado uma glândula, né? Então, ele é uma glândula mista. Por quê? Porque ele tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção endócrina ela é bem aqui, ó. Essas estruturas bem aqui, chamadas de ilhotas de Langerhans, que são produtoras de hormônios. Mas isso é mais interessante lá para o sistema endócrino, né? Eles produzem os hormônios aqui, ó, e liberam na corrente sanguínea, principalmente insulina e glucagon, que a gente ainda vai ver mais sobre eles. A porção exócrina é a porção mais importante, aqui, ó, que são as porções que produzem as enzimas digestivas que vão compor o suco pancreático. Então, a gente tem células serosas, né, produzindo enzimas que vão compor aqui o suco. Então, aqui, ó, elas produzem o suco pancreático aqui, e aí esse suco é lançado diretamente aqui, ó, no duodeno, na porção inicial do intestino delgado. E aí a gente tem o fígado, que é outra glândula acessória. Ela é considerada a maior glândula do nosso organismo, né? Então, ela fica aqui na região abdominal, logo abaixo do diafragma, ficando mais à direita e na linha média. Então, o nosso fígado, ele não é bem assim centradinho, né? Ele é um pouquinho mais assim para o lado, né? Essa face é a face que fica mais próxima do diafragma, né? Por isso que é chamado de diafragmática. Essa face é como se fosse a face posterior, né? Essa é como se fosse anterior, essa é posterior. Então, ela fica em contato com outros órgãos, é por isso que é chamado de visceral, tá? Então, o fígado ele é dividido em lobos, né? Lobo direito, lobo esquerdo, tá? Ele é dividido assim, então ele tem esse formato, certo? No fígado ocorre uma importante situação, que é a produção da bile, né? Que tem ação lá no intestino delgado, auxilia na digestão e na absorção de gorduras. Então, ele produz a bile, né? E o fígado tem outras funções, não só de produção da bile. Ele também é muito útil no armazenamento e liberação de substâncias, principalmente a glicose. Então, a glicose é aquela proveniente do nosso alimento, né? Que a gente quer, assim, panturrar de açúcar, né? A gente precisa guardar, porque se a gente tiver com excesso de glicose no corpo, aí é um problema. Então, a glicose ela é guardada, sim, no fígado, né? Primeiro ela é convertida em glicogênio e ela é guardada no fígado. No momento que o nosso corpo precisa, seja uma demanda energética, um exercício, alguma coisa assim, então é retirado do fígado essa glicose para ser utilizada. Também tem síntese de proteínas do plasma, inativação de produtos. A gente vai ver que é pelo fígado que a gente faz muito metabolismo de substâncias tóxicas, de fármacos, a gente vai ver tudo isso. Destruição de hemácias que já estão ali velhinhas, né? As hemácias que já cumpriram o seu tempo de vida, que é mais ou menos 120 dias, elas precisam ser destruídas, vai ser pelo fígado. E ele auxilia na eliminação de vários resíduos através desse sistema aqui, porta-hepático, porque ele consegue, através desse sistema, ele lançar de volta para o intestino para ser excretado, né? Então, ele faz o transporte de substâncias, né? Devido à conexão dele, ele consegue eliminar também. A vesícula biliar é essa estrutura acessória aqui ligadinha no fígado, tá? Então, ela é uma estrutura sacular, em forma de pera, lembra uma pera, né? Então, a vesícula biliar, a bile é produzida lá no fígado, e aí ele joga aqui para a vesícula biliar para armazenar. Então, ela armazena e concentra até que seja necessário ser utilizado no duodeno, e aí ela lança no duodeno o conteúdo que estava armazenado dela, né? Então, ela passa através desses ductos, a bile, para ser lançada aqui no duodeno, certo?
Saindo do duodeno, né, do duodeno do intestino delgado um todo, né, a gente começa aqui o intestino grosso, né, que é chamado de grosso porque realmente ele é mais calibroso, tá? A gente tem esse enovelado, que é o intestino delgado, e a gente tem essa parte aqui, ó, ligando no intestino grosso, né, que é o híleo. Então, aqui ele começa a se ligar pelo seco. A gente tem o seco, o cólon e o reto e o ânus. Bem aqui, ó, reto e ânus, que é por onde vai ocorrer o processo de defecação. Então, aí você já imagina qual é a principal atividade do sistema do intestino grosso. Primeiro, é onde ocorre a maior reabsorção de água. Então, aqui a gente tem que reabsorver a maior quantidade de água possível, que é para formar as fezes. Aqui também a gente tem produção de vitaminas, como a vitamina K e B12, por bactérias que residem aqui, né, que é chamada de microbiota. Direciona a parte que não foi digerida do quilo para o reto, que é o bolo fecal. Então, aqui a gente tem a formação do bolo fecal. Aqui no reto e no ânus a gente já tem a defecação. Então, aqui a gente tem a formação do bolo fecal, das fezes e defecação. Então, aqui, ó, o seco se comunica com o íleo, né, para impedir o refluxo do material. Então, aqui a gente também está tendo ondas peristálticas e aqui mais intensas, cada vez mais intensas. Então, a gente viu que desde lá do esôfago a gente está tendo ondas peristálticas, que é o peristaltismo, né? E aqui ele tem que fazer esse movimento muito mais, porque ele precisa mover o bolo fecal, né, para que ele seja eliminado. Então, à medida que ele se move, a água vai sendo reabsorvida. O que é reabsorvida é voltar para o nosso organismo, né? Através dos vasos sanguíneos. Ele também é irrigado, ligado por vários vasos sanguíneos. Então, aqui a água vai sendo reabsorvida, vai sendo reabsorvido nutrientes, né? Que estão provenientes lá já do processo de digestão, até que chega um momento em que tem o rejeito, que a gente não está precisando, que é as fezes, tá? Então, aqui eu vou começar com vocês o sistema urinário. A principal função do sistema urinário é excreção do corpo, regulação do pH do sangue, regulação da pressão arterial, regular o equilíbrio hídrico, ou seja, a quantidade de água no corpo, equilíbrio iônico, a quantidade de sódio, regular a produção de hemácias, a gente vai ver tudo isso ainda aos poucos. Purificar o plasma, formar, transportar e eliminar a urina e a excreção de substâncias químicas. Eu considero as principais funções do sistema urinário, principalmente filtração do sangue, para que a gente consiga produzir a urina, né? Regulação da pressão arterial, principalmente através do controle de água e íons como o sódio, certo? Excreção de substâncias, que vai ocorrer através da urina também, tá? E também produção de hemácias, que ele produz uma proteína muito importante, que se chama eritropoetina, que é ela que tem principal função, né? Ela que é essencial para se produzir as hemácias. Então, o sistema urinário ele é dividido assim, órgãos secretores e órgãos excretores. Órgãos secretores porque eles vão fazer a produção da urina, como por exemplo o rim. Órgãos excretores é porque eles vão fazer a condução da urina formada. A urina aqui já está formada, não produz nada. Aqui produz, aqui só conduz. Então, a gente tem o ureter, a bexiga e a uretra. Então, aqui a gente tem o rim, ó. O ureter são 2, a bexiga, que é só 1, e a uretra, que é só 1. Então, vamos começar a falar pelo rim. O rim, eles são 2, né? São órgãos impares. Eles têm aqui o formato de um feijão, né? Lembra o feijão? Então, pela anatomia do nosso corpo, tudo que é impar não é muito certo, né? Ou é um pouco acima, um pouco abaixo, ou o tamanho varia. Então, o rim, ele é um ligeiramente abaixo do outro, né? Principalmente devido a esse maior tamanho do fígado aqui, ele abaixa um pouquinho o rim. E ele tem duas faces, né? A face anterior e a face posterior.
Ele tem dois polos, que é o polo aqui, ó, superior e o polo inferior. Ele tem uma parte externa que é chamada de convexa, aqui, ó, e a parte interna que é chamada de côncava, tá? Tem uma borda, essa parte média aqui, certo? Que é chamado de hilo renal, que é por onde passam os vasos renais. Estão vendo aqui os vasos renais? Então, essa região é chamada de hilo renal. E quais são as principais funções do rim? O rim, ele tem basicamente quase todas as funções do sistema urinário tá aqui no rim. Então, vocês vão ver que eles meio que são muito parecidos. Principalmente composição iônica do sangue, aqui eu falo principalmente na questão da quantidade de sódio, filtração do sangue, formação da urina, né? Regulação do volume que está passando de sangue, regulação da pressão arterial, principalmente em função dos íons e da quantidade de água, liberação de hormônios, como por exemplo a adrenalina, que é produzida nessa glândula aqui, na glândula adrenal, regulação do nível de glicose, porque é por aqui que é excretado o excesso de glicose, e excreção de resíduos de substâncias estranhas, porque a maioria de substâncias estranhas, assim como os fármacos, são excretados por via renal. Então, esse aqui é o formatinho do rim, né? Dividido assim. Aqui tem o córtex, ó, e aqui tem a medula, que tem esse formato, parece um triângulo, por isso que é chamado também de pirâmide renal. Aqui distribuído, né, entre o córtex e a medula, a gente tem essas unidades que a gente vai ver melhor no próximo slide. Que são as unidades funcionais, são os néfrons. É chamado de unidade funcional porque é ele que realmente tem a principal função no rim, por isso é chamado de funcional. Então, aqui no néfron, ele é formado pelo corpúsculo renal e pelos túbulos renais. Entendam que a gente não tem só um néfron, a gente tem milhares de néfrons distribuídos ao longo do rim, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é só uma porção. Ele é um novelado de vasos, né? Tem uma parte central, que é o corpúsculo renal, essa parte aqui, ó, que é formada pelo glomérulo. O glomérulo é esse emaranhado aqui dentro. E essa parte azul, né, que lembra uma cápsula revestindo, é chamado de cápsula de Bowman. Então, o conjunto do glomérulo com a cápsula é chamado de corpúsculo renal. Daqui a gente tem uma série de tubos, túbulos, alça de Henle, túbulo distal, ducto. Então, essa série de tubos é chamada de tubos renais ou uníferos, tá? Então, o que acontece no néfron para ele ser chamado de unidade funcional, que é o que tem principal função? Primeiro, bem aqui, ó, aqui no glomérulo, né, nessa região, a gente tem uma principal atividade que é chamada de filtração. Filtração é o sangue tá vindo de uma artéria e saindo para outra, certo? Então, a filtração é quando você consegue retirar do sangue algumas substâncias, como a água, a glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia. Então, ela consegue filtrar nesse glomérulo, né, para a cápsula de Bowman. E aqui é a filtração. Para cá, para esses túbulos, né, já ocorrem esses outros processos, reabsorção e secreção, tanto no túbulo proximal, na alça de Henle, que é isso bem aqui, ó, esse fininho, tá? Túbulo distal, tudo aqui está ocorrendo reabsorção e secreção. Reabsorver é mandar de volta para o nosso corpo, ou seja, regresso do tubo unífero ao sangue, ou seja, reabsorver é mandar de volta para a gente. Secretar é quando o nosso corpo está mandando lá para o tubo para ir para a urina. Então, é a passagem das substâncias do sangue para o tubo unífero, ok? Então, a excreção já é bem aqui, basicamente no ducto coletor, onde que já vai ser encaminhado por ureter. Aqui a gente já tem a urina formada. Então, aqui é uma figura maior para tentar explicar isso daqui. Ó, aqui é uma arteríola aferente, onde está chegando o sangue está vindo. Quando ele chega bem aqui na cápsula de Bowman, ele sofre aqui, ó,
F é filtração, tá vendo? R, reabsorção, S, secreção e E, excreção. Então, aqui ele filtra, tá? Ele filtra. O que não foi, passou para cá, volta para cá, ó, para a arteríola eferente, tá? O que não foi filtrado, volta para cá, para ficar passando por esses capilares aqui. O que foi filtrado passa para o túbulo proximal. Aqui no túbulo proximal a gente tem reabsorção, que é a volta para o vaso sanguíneo, e secreção, que é do vaso sanguíneo para cá, para o tubo unífero, tá? Então, ele fica fazendo isso, a volta, a secreção e a reabsorção, a secreção e a reabsorção. E aí, ele vai fazendo isso, chega aqui na alça de Henle, a gente tem mais reabsorção, ó. Túbulo distal, onde a gente tem a reabsorção para o vaso sanguíneo e secreção. E aí a gente entra no ducto coletor. Aqui, tudo que tinha que ser reabsorvido já foi, tudo que tinha que ser secretado já foi. Então, aqui a gente já tem basicamente a urina se formando e já está preparando para eliminação, certo? Ok? Entenderam? Qualquer dúvida é só me chamar, não esqueça. Saindo do rim, a gente já tem a urina formada. Já está tudo pronto, né? Já é para ser descartado. Então, a gente tem o ureter. O ureter são dois aqui, ó. A gente tem dois tubos bem longos que conduzem do rim até a bexiga, tá? Propulsão da urina também é para o peristaltismo, tá? Então, aqui a gente tem uma porção chamada de pelve, a região da pelve renal. Aqui é a parte medial abdominal e aqui é a parte inferior pélvica, tá? Então, a gente chega na bexiga. A bexiga é isso bem aqui, ó. Esse daqui são os orifícios uretrais, ou seja, vai estar conectado bem aqui, cada uretra, uma e a outra, tá? Para poder derramar a urina bem aqui, estão vendo? A bexiga, na verdade, ela é um grande reservatório. A principal função dela é reservar a urina para poder ser eliminada. Só que ela é um órgão muscular, então ela tem a capacidade de relaxar, e aí ela enche, e de contrair, que aí é a hora que ela empurra a urina para ser eliminada, que é a hora que a gente vai fazer xixi, né? Vocês observam aqui que a bexiga, ela tem posição diferente, né? Tanto no órgão, né, no homem, quanto na mulher. Então, a gente já vai falar direitinho sobre isso, tá? A bexiga aqui, ó, no homem tem um posicionamento diferente do que da mulher. Então, aqui, saiu da bexiga, digamos assim, tá na hora de fazer xixi, a bexiga vai contrair, ela vai eliminar. Então, ela vai, o meio, né, o que conecta com o meio externo, o meio exterior, é a uretra, que é o tubo coletor, né? Aqui, a gente tem, na bexiga, a gente não tem o controle é inconsciente. Então, quando você sabe que dá vontade de fazer xixi, mas o ato de liberar a urina, você consegue controlar, por isso que é consciente. Claro que nem todo mundo consegue prender o xixi assim muito tempo, né? Mas você consegue controlar o momento exato que você vai relaxar assim, fazer xixi, tá? A uretra feminina é exclusiva do sistema urinário, tá? O sistema genital não utiliza a uretra. Vai fazer igual a menina lá do Big Brother, que não sabia onde era a uretra dela e o sistema genital. Então, a uretra feminina, ela não faz parte, né? Ela é exclusiva do sistema urinário. A masculina, não. A uretra masculina, ela faz parte do sistema urinário e reprodutor, porque nela passa tanto urina quanto esperma, em situações diferentes, né? Então, falando nisso, vamos começar o sistema genital. O sistema genital, ele é importante primeiro para garantir a perpetuação da espécie humana. Por isso que também ele é chamado de sistema reprodutor. Então, como é que ele faz isso? Ele faz isso através da produção de hormônios, como, por exemplo, testosterona, estrógeno e progesterona, né? A produção de hormônios já é do sistema endócrino. E a gente também tem a produção de células reprodutoras, como o óvulo do feminino e o espermatozoide do masculino.
Então, no sistema genital masculino, nós temos os órgãos internos e os órgãos externos. Então, os órgãos internos são testículo, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, uretra, próstata, glândula bulbouretral, vesícula seminal. Órgão externo, escroto e pênis. Vamos começar pelos órgãos externos. Então, o escroto são essas bolsas que revestem o testículo, como se fosse para armazenar o testículo, tá? Mas eles têm outras funções, como manter a temperatura do testículo, porque a gente já vai ver a função do testículo. Então, eles têm esses músculos que conseguem contrair e relaxar em resposta à temperatura. Eles se contraem e relaxam em resposta à temperatura com a finalidade de manter a temperatura dentro do testículo ideal para o espermatozoide. Então, a gente tem o pênis, que é o órgão erétil, né, e copulador. Ele é o órgão responsável pela ejaculação do sêmen. Ele também envolve e protege a uretra e ele é formado por dois tecidos, né? Os corpos esponjosos e os corpos cavernosos. Então, aqui a gente tem essa parte chamada de glande. Essa outra parte aqui é a raiz e essa daqui é o corpo. Então, o espermatozoide, né, o sêmen e a urina são conduzidas dessa maneira aqui, através do pênis. Então, nos órgãos internos, a gente tem os testículos, né, que são órgãos ovoides em pares, então são 2 testículos. Tem função reprodutora e função endócrina, né? É responsável principalmente por produzir testosterona. Então, eles possuem dentro do testículo os tubos muito contorcidos aqui, ó, como vocês podem ver, bem dobradinhos, chamados de túbulos seminíferos, que é onde ocorre a produção dos espermatozoides. Então, os espermatozoides, eles são produzidos aqui e são conduzidos através desses canais, ó, do epidídimo até a gente vai ver o caminho do espermatozoide. Então, a gente tem o epidídimo, que é basicamente bem grudado aqui no testículo. Então, eles produzem o espermatozoide no testículo e amadurecem. O que é amadurecer? É completar a formação dele. Aqui, nesse momento que ele vai adquirir a forma de adulto e também adquirir o flagelo para ele conseguir se movimentar lá no órgão feminino. Então, a gente tem aqui, ó, cabeça, corpo e cauda. E é dessa forma que o espermatozoide vai se movimentar para ele ser eliminado do corpo. Depois disso, a gente tem o ducto deferente, né? Aqui, ó, saindo do epidídimo, ducto deferente, o canal deferente, tá? Que é para condução, né, também, certo? Então, ele vai lá, conduz o espermatozoide até a vesícula seminal. A vesícula seminal, ela é responsável por produzir um líquido seminal, que contém substâncias nutritivas. Para que esse líquido seminal? Porque quando o espermatozoide ele sair do local de produção, de origem dele, ele precisa de nutrientes para ele conseguir sobreviver fora do organismo. Então, o líquido seminal ele vai várias substâncias nutritivas para fazer com que ele consiga sobreviver no ambiente externo. Por isso que ele consegue viver por muitas horas ainda. Depois dele, a gente tem a próstata, tá? Vem seguindo aqui, ó, testículo, epidídimo, ducto deferente, glândula bulbouretral, bem aqui, ó. Essa parte rosadinha aqui é a próstata. Então, a gente chega na próstata. Na próstata, a gente tem a outra secreção, né? Tem outro fluido que é secretado ali, que é um fluido alcalino, e a função dele é reduzir a acidez da vagina, para favorecer a sobrevivência do espermatozoide. Então, presta atenção, na glândula bulbouretral produz, secreta e lubrifica o canal da uretra e facilita a motilidade do espermatozoide. Então, lembra que eu falei vesícula seminal, próstata, tá? E glândula bulbouretral, que é essa bem pequenininha aqui, tá vendo? Próstata e glândula bulbouretral. Então, ela produz outro fluido, né, que é para facilitar a motilidade. Então, o sêmen, ele é basicamente constituído pelo espermatozoide, pelo líquido que sai da vesícula seminal, pelo líquido que sai da próstata e da glândula bulbouretral. Esse líquido é chamado de líquido seminal, né? Então, a gente tem uma mistura aqui para garantir toda
a sobrevivência do espermatozoide, ok? Certo, então o espermatozoide que passou na próstata se juntou aqui com o líquido, né, dessa outra glândula e ele começa a ser conduzido para fora através da uretra. Então a uretra recebe o sêmen, que é recém-formado, né? Então ele comunica, né? Já falei para vocês que ele também tem função urinária. Então aqui ele é recoberto, a uretra é recoberta pelo pênis e aí é ela que conduz para fora. Aqui no caso eu estou falando do espermatozoide, tá? É importante a gente atentar que essas glândulas, né, elas também são importantes para auxiliar na lubrificação também dessa uretra, para que no momento, né, antes do espermatozoide passar, essa uretra ela esteja bem lubrificada e ela não esteja com a característica da urina que poderia vir a matar o espermatozoide. Então, é como se elas fizessem uma limpeza prévia para poder o espermatozoide, o sêmen, passar e não matar o espermatozoide. Então, a gente tem o sistema genital feminino. Aqui a gente tem órgãos internos e órgãos externos. Então, aqui órgãos internos, ovários, tubas, útero e vagina. Órgão externo, monte de pubis, grandes lábios, pequenos lábios, vestíbulo, clitóris e glândulas mamárias é também considerado órgão externo no sistema genital. Então, aqui a gente tem um monte de pubis, tá? Que ele é importante para proteger contra o choque mecânico. A gente tem o clitóris bem aqui, que é o órgão erétil, né? O órgão de maior sensibilidade da mulher, principalmente durante o ato sexual. A gente tem aqui o ósseo da uretra, ou seja, a saída, é por aqui que sai a urina, tá? Aqui a gente tem glândulas vestibulares, não dá pra ver aqui porque tá lá para trás, né? Que secreta o muco, que vai lubrificar a mulher, e aí é para facilitar principalmente no ato sexual. A gente tem os lábios, né? Lábios menores e lábios maiores, que delimitam a entrada da vagina. E aqui a gente tem a vagina, a entrada da vagina aqui, que é o órgão copulador. Então, a glândula mamária, ela também é considerada, né, como um órgão externo do sistema genital, principalmente pela secreção do leite materno. Então, assim, tem a vagina, que o ósseo, né, então começa a entrar na vagina aqui. Ela é recoberta por muco, então a vagina ela é ácida, né? Aqui é formado por músculo e ela liga aqui no útero, tá? Em certas situações da vida da mulher, né, em certo momento, ela que é protegida por uma membrana chamada ímã. Chegamos aqui no útero. O útero é um órgão oco, ímpar, mediano e tem a forma de uma pera invertida, né? Então, a parte superior tem o nome de a parte superior tem o nome de fundo, a parte medial recebe o nome de corpo e a parte inferior recebe o nome de colo. Então, aqui ó, é o colo do útero, é onde geralmente se faz o exame, né, do preventivo. Então, aqui a gente tem o colo, né, a gente tem o corpo, certo? E a gente tem o fundo, ok? Então, assim, o colo do útero é a porção estreita, né? Por que a gente faz o preventivo aqui? Porque geralmente é aqui que se prolifera o vírus HPV, né? Que causa o câncer do colo do útero, tá? Então, aqui a gente tem importantes estruturas como endométrio. O endométrio é um músculo bem aqui, ó, que é onde ocorre o processo de nidação. Nidação é a fixação do embrião. A partir do momento que ele fecundou, ele vai se implantar aqui nessa região do endométrio para poder ele se desenvolver como embrião. Então, aqui a gente tem as tubas uterinas, que é também chamada de ovidutos. Bem por aqui assim, ó. Tem cada uma em cada ovário, tá? Então, a gente tem essa região chamada de infundíbulo, ampola e istmo. Então, é nessas tubas que ocorre a fecundação. É aqui que o óvulo vai se encontrar com o espermatozoide e vai fecundar para poder se encaminhar para o útero, para a implantação, tá? Então, o infundíbulo, ele coleta o óvulo que foi produzido aqui pelo ovário.
Então, o ovário é esse daqui, ó, gente, tem 2, forma de amêndoa. O ovário também tem função reprodutora, mas tem função endócrina, né? Então, ele produz importantes hormônios, estrógeno e progesterona, né? Que define o ciclo menstrual, mas também que define características sexuais femininas, né? Então, o que acontece? Esses folículos primordiais também são chamados de folículos de Graafi, tá? Então, eles começam a produzir hormônios até um determinado momento em que ele gera um pico, né? Você tem um pico de hormônios, principalmente de estrogênio aqui, e que estimula a liberação do óvulo. O óvulo aqui, ele está imaturo, ele vai amadurecendo, tá? Aqui, ó. Ele vai amadurecendo assim, tá, gente? Então, aqui ele está maduro e aqui ele vai amadurecendo, ó. Folículo maduro. E aí, a partir do momento que ele se transforma em óvulo e é liberado. Percebam que aqui tem vários vasos sanguíneos, que é justamente para captar também os hormônios sexuais que estão sendo produzidos aqui. Esse marca o processo de ovulação. A partir daqui tem-se a formação disso daqui, que é um corpo lúteo, que começa a produzir progesterona. Aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês como que é o ciclo, né? O ciclo menstrual. Então, digamos assim, numa mulher normal, no ciclo menstrual regular, normal é ótimo, no ciclo regular, né? Ciclo menstrual regular, hipoteticamente, a gente tem 28 dias no ciclo. Então, do primeiro ao quarto dia, a mulher está em processo, digamos assim, de menstruação, né? Menstruação é um folículo que não fecundou, né? Que ele não fecundou e aí ele precisa ser eliminado. Então, vocês percebam que aqui é a espessura do colo uterino, tá? Aqui é a quantidade dos hormônios ovarianos, o estradiol e progesterona, e os hormônios hipofisários, que controlam também a produção dos hormônios ovarianos. Então, percebam que aqui no 14º dia, que é dito o dia da ovulação, tem um pico do estrogênio, que é o estradiol, um pico de LH. E isso faz com que ocorra a liberação do óvulo, isso daqui, ó, a ovulação, a liberação do óvulo. Esse óvulo está maduro e ele está pronto para ser fecundado, para poder gerar um embrião, tá? A partir do 14º dia, já começa a formação do corpo lúteo, que é para produzir progesterona, né, para garantir a manutenção de uma possível gestação, caso ele venha implante aqui no útero. Caso ele não implante, né, caso ele não implante ou que ele não seja fecundado, então aí a gente tem a menstruação novamente, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e compreendido, conseguido me acompanhar. Peço que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato comigo, tá? Pode ser por perguntas através lá da plataforma ou pelo WhatsApp, que eu vou tentar responder. E por favor, leiam a apostila e façam o exercício, que é muito importante para a gente dar continuidade no aprendizado. Então, muito obrigada e até a próxima!